Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, muita paz, muita saúde a todos. É uma honra estar gravando para vocês aqui do GBC Brasil sobre essa Conferência Internacional de Edificações Verdes, de Soluções Energéticas, e pretendo passar um conhecimento útil para vocês, arquitetos, engenheiros, donos de construtoras, incorporadores sobre a simulação energética em edificações. Vamos dar início a essa minha palestra sobre conferência e explicando mais ou menos o que é o meu trabalho, que resume-se mais ou menos a esse quadro que vocês estão vendo aí de otimização em energia e edificações, né? Primeiro, vocês vão ter um desenho, a gente trabalha com desenho, depois uma ferramenta de modular isso para converter esses desenhos em um desenho onde que é termicamente ou que tenha transporte de energia, de calor adequadamente, onde a gente vai pegar um desenho e esse desenho transformar ele num desenho térmico, seria mais ou menos isso. Que a simulação energética é isso. Eu pego um desenho, transformo ele num desenho térmico. Depois eu transfiro para o Energy Plus, que é o formato de soluções térmicas, é, incluindo transferência de calor, volume, massa, e daí eu vou para emitir os relatórios finais. É mais ou menos esse o roteiro, tá? É um desenho, esse desenho ele tem que ser convertido em algo térmico, ligo ele para o Energy Plus e assim faço. E aí sim faço a simulação e as soluções, os apontamentos, enfim, todas as notas, os relatórios no final. Então, o que eu vou trabalhar com vocês é otimização energética em edificações, simulações via Energy Plus. Eu vou simular com vocês aqui alguma coisa sobre envoltória e iluminação natural, tá ok? Tem muito que simular, tem muita coisa, mas como o nosso tempo é pequeno, eu vou mostrar esses dois fatos aqui, esses dois itens que já serão, acredito, ser de grande valia para vocês. Meu nome é Eduardo Corpa Jorge, eu sou engenheiro mecânico, sou formado na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial. Depois de formado, eu fiz mestrado na Unesp, em Ilha Solteira. Fiz onde tive um título de mestrado em Ciências Térmicas e em Engenharia Mecânica também. Trabalho no sistema HVAC há 30 anos quase. Desde quando eu saí da faculdade, estou trabalhando no HVAC. HVAC, para quem não conhece, pode ser chamado também de AVAC aqui no Brasil, que é aquecimento, ventilação e ar-condicionado, né? Heating, Ventilation, Air Conditioning, que é a tradução. E trabalho com sistemas aí na área de projetos, de projetos de instalação, manutenção, tanto nas áreas de saúde, indústria, comercial, residencial. E durante todo esse período, eu vi muitas obras superdimensionadas no ar-condicionado, pessoal criando verdadeiros bolsões térmicos, verdadeiros efeito estufa, ilha de calor sem precisão. Então é muito que eu tenho visto que às vezes até 70%, 60% da capacidade de ar-condicionado que foi instalada resolveria o problema se nós trabalhássemos com racionalidade, uma coisa mais otimizada, né? Por isso, eu passei a estudar já há uns 10 anos que eu estou estudando essa área e que estou fazendo agora simulação energética e edificações, né? Eu peguei todo o meu conhecimento de transferência de calor, de termodinâmica, e estou passando para fazer as programações em softwares, que é o que eu tenho feito ultimamente, tá ok? E isso vocês vão ver agora, é um trabalho muito importante, com muitas soluções. A motivação para. Opa, só um minuto. A motivação para esse trabalho, algumas delas, é você ver o mapa energético do Brasil aí, a pizza energética no Brasil, né? A distribuição de consumo no território brasileiro.
Nós temos um total aí de mais ou menos 780 terawatts hora, né? Para quem tem um pouquinho de dificuldade de ver esse valor, vocês pensem, ó, 1000 quilo, mega 10 a sexta, milhão, giga 10 a nona, tera 10 a 12, então é 712, 780 com 12 zeros. Quer dizer, é uma infinidade de energia que se consome hoje por ano no Brasil. Esses dados eu peguei de 2024, que eu achei que está mais ou menos já estabilizado, porque os últimos dados que eu trabalhava era de 2019, onde estava ainda indo numa situação normal, e depois, se sabe, teve o Covid, e a Covid atrapalhou tudo, né? Foi aquele tempo de isolamento, muito home office, e depois que acabou o Covid, o trabalho em home office se consolidou, né? Eu mesmo sou um exemplo, eu trabalho na minha casa, montei um escritório em casa, passo 85% do tempo meu em casa, fazendo meu trabalho aqui, simulando, e 15% é onde eu vou visitar clientes, tanto na hora de orçamento, na hora de prospectar negócios, como também na hora de em visitas técnicas, né? Você fazer algum levantamento, às vezes não dá para fazer tudo por reunião online, você tem que estar lá presencialmente. Então, para mim, eu que sou autônomo, sou dono de uma empresa, para mim mudou muito e assim foi geral. Então agora você já tem mais ou menos uma medida aí do que é o consumo energético no Brasil, né? Muita gente trabalhando em casa. Então vocês veem aí que o consumo residencial é bem alto em relação ao comercial. Eu acho que um dos motivos que aumentou, eu acho que na época era 20%, o comercial, era um pouco, era um 3% ou 4% maior só o residencial, mas eu tenho a impressão que esse residencial aumentou muito por causa da pandemia. Então, o que nos interessa aqui nessa pizza, né? Esses 7,4%, que equivale ao setor público, aí você tem aí os prédios públicos, prefeituras, palácios de governo, tribunais, os edifícios comerciais, que eu acho os mais desafiadores, aqui estão aí principalmente shopping centers, escolas, comércio em geral, hotelaria, tá tudo embutido, mais ou menos embutido aí nesses quase 17%. E nos demais, as residências, né? Conforme eu falei, também está aumentado muito. Então, essas residências, muitas delas hoje, verdadeiros conglomerados residenciais, né? E embaixo, normalmente hoje você tem residências, prédios residenciais, embaixo galerias comerciais até de um até dois, três andares. É assim que tá atualizado o Brasil de hoje, né? Então, tem hora que você tem que fazer uma simulação, o cliente perde e é um prédio que ele é residencial e comercial ao mesmo tempo, tá? Qual a oportunidade que eu vejo aqui? O consumo energético no Brasil, né, que eu te falei, desses 780 terawatts hora, eu tenho 51,8%, né, somando esses três aqui, que dá o total de 404,4 terabytes. Quer dizer, nesse pessoal aqui eu consigo trabalhar. Metade do consumo energético do Brasil é possível ser trabalhado. E nessa metade desse consumo energético, a gente, isso por experiência, é possível aí chegar até 30% de economia numa edificação. Ou seja, fazendo uma conta meio marota aí, eh, sem grande conhecimento científico, sem grandes investigações, você pode chegar à conclusão que uns 30% que eu consegui economizar desses 51,8, eu vou conseguir ter uma economia aí de 121,3 terawatts hora. Quer dizer, é energia maior do que muitos países consomem, né? Então, nós temos aí essa motivação aí para todos vocês, não só nós da simulação energética, mas todos as pessoas que trabalham na área de green build, de otimização, né? Olha o tanto de mercado que nós temos para trabalhar. E o segundo, que também muito interessante, que vocês vão ver, é isso aqui. São a segunda motivação, né? Custos e interferência. Por exemplo, vocês vão ver aqui
o custo total de um edifício comercial de 50 anos. Então, a gente começar a enxergar a edificação não como aquela edificação que começou da idealização, projeto e construção, aí acabou o custo. Não. O custo do edifício tem que ser visto, abrir o leque ao longo de 50 anos. E quando a gente fez 50 anos, a gente vai notar que a idealização ali, a concepção do projeto, na fase da incorporadora, começar a pensar, é 0,2% da obra. Você vai gastar aí horas de pesquisa, de projeto, de pesquisa de solo, de terreno, de localização, centro urbano, etc, etc, né? Você vai ter aí 0,2% do investimento. 0,8% já é o projeto, até o projeto executivo, o projeto final lá, ó, é esse aqui é o projeto para construir. 14% na construção, para levantar desde o primeiro tijolo, a primeira laje, até a última grelha, o último difusor de ar-condicionado, a última lâmpada. Tá aí 14%. E se você somar aqui, ó, deu 15% tudo. Dos outros 85%, 80% está no custo de uso e operação. Nos 50 anos é onde acaba gerando um custo maior de energia elétrica, de manutenção, devido às vezes um projeto não ter sido muito bem estudado. É essa a questão. E os outros 5% aí seria a reforma, seria o retrofit, né? Que você é obrigado a fazer. Mas esses custos aqui, ó, 80%, o que eu fizer aqui nesse 0,2% de idealização vai interferir muito esses 80%. Eu posso reduzir muito esse custo aqui, tá ok? Outro gráfico muito interessante é esse aqui. A possibilidade de interferência no custo total do edifício. Note que eu tenho 100% de interferência na parte da idealização. Evidente, eu não estou fazendo, ainda não fiz nada, está só na concepção, está na prospecção, estamos só fazendo um projeto, não tem nada. Então, aqui é possível, olha, vamos idealizar esse edifício aqui, vamos supor que seja uma faculdade ou uma escola. Então, o projetista, o arquiteto, fez algumas salas de aula voltado para a parede externa, já voltado para o oeste. Ou seja, faça a simulação. Olha, a, essa parede voltada para o oeste vai consumir muita energia, a carga térmica vai ser muito grande, tanto de tarde e à noite. Esse calor, o exterior vai esfriar, mas a sala vai continuar quente, porque esse calor ele passou pela parede com um certo atraso térmico, né? Ele demorou um pouco para passar, mas passou. E muitas vezes esse calor não tem por onde sair. Então você vai ter uma verdadeira ilha de calor, uma verdadeira bolha, uma verdadeira efeito estufa. Então isso tudo é possível ser corrigido com ventilação, com isolamento térmico, os vidros, ou então fazendo um brise, algo desse tipo, né? Estou falando um exemplo óbvio, né? Meio extremado. Então, ali nos 100% eu consigo, nos 80% ali na fase de projeto, às vezes o cara já projetou que o solo é aquele ali, a fundação é aquela, já tenho menos liberdade para trabalhar, mas tem muita, né? 80%, dá para mudar muita coisa. Quando está construindo, aí é complicado, aí já está com o projeto definido, o layout já está definido, muitas coisas estão definidas, materiais, a maioria já está definido, as lajes, tudo. Então, a mudança ali é possível, mas muito difícil. E depois do prédio pronto, pessoal, aí eu tenho 5% de oportunidade para fazer alguma interferência, tá? Então, eu achei esse gráfico, eu peguei num trabalho de mestrado, muito interessante e resolvi passar aqui para vocês, ok? É, os softwares que eu uso para fazer esse tipo de trabalho, é esse aqui o principal, para mim o melhor software do mundo, o Energy Plus. Ele é um software gratuito, feito pelo governo americano. Excelente software. Você pode trabalhar, ele te dá muitas respostas. É um software que tem uma cara meio feia, não tem nada apresentável. Ele é puramente um software praticamente só acadêmico mesmo, né?
Eu costumo dizer o seguinte: ele é um cara feio, mal encarado, mas muito gente fina pra caramba. Ele vai te ajudar muito. Se tiver alguma coisinha errada, ele vai apontar o erro e vai te dar as diretrizes para você solucionar. Eu nunca vi um software que ele não te deixa na mão. Ele te aponta caminhos para você corrigir. Tanto que quando a gente simula, a gente programa as coisas e aperta aqui, simular. E já vai esperando esses erros aqui que vão acontecer, né? E aí a gente consegue ir corrigindo e fazendo. Realmente é muito interessante esse software. A precisão de entrada, do que você pode colocar de entrada, a quantidade ofertada de entrada de tantas propriedades e tantos tipos de máquina, de material, é uma infinidade, gente. Eu nunca vi nada parecido. E também o que eu posso passar com ele, eu posso de relatórios finais, desde a temperatura externa e interna do lugar, a carga térmica, como também eu posso passar os custos, a luminosidade, é, por exemplo, o calor de latente, o calor sensível. Então, é uma infinidade. Se ficar falando isso aqui, vai ficar 3 horas só falando do que ele consegue passar. Para ajudar nesse sistema, eu vou começo, por exemplo, vamos pegar aqui no sentido anti-horário, né? Eu começo aqui no SketchUp, né? Que é um software de desenho. Eu acho ele muito mais gostoso que trabalhar que os da Autodesk, que o AutoCAD. Daqui eu vou para o Energy Plus, esse aqui é pago, o SketchUp custa mais ou menos uns R$ 2.700 por ano. Esse aqui, Open Studio, é gratuito, muito bom. Ele meio que faz um plugin, uma ponte entre o desenho, que você tem um desenho aqui tudo você está em paredes, em uma coisa geométrica, e ele faz esse desenho geométrico ter uma linguagem já térmica, não só arquitetônica, mas agora térmica, de transferência de calor, para que o Energy Plus entenda que é uma área. Que se você pegar uma área 5 por 10 e botar orientação e jogar no Energy Plus, ele não vai entender nada. Ele tem que entender, a gente tem que pensar como o software pensa, né? Ele tem que entender o que vem essa área aqui, para ele é uma zona térmica. É isso que funciona, tá bom? Então são esses 3 softwares aí que eu trabalho. Eu vou fazer um trabalho aqui. Vocês têm aí os selos LEED, que eu acho sensacional, o Edge, o Ence, e eu vou fazer algo aqui com o LEED, que é o que faz aqui, né, o GBC, né? E eu vou passar aqui algo que tem o PB Edifica, que tem muita coisa em comum com a certificação LEED de eficiência energética, ar-condicionado, iluminação. É muito parecido, tá? É praticamente que traduzido, muita coisa traduzida ali, é muito parecido, tá? Mas aqui é a portaria 309 do Ministério da Economia, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro, né? Então, é uma parceria da Inmetro com a PBE de FICA de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina, pessoal que tem feito um trabalho muito importante no Brasil sobre eficiência energética e simulação. Então, essa portaria aí é que prevê as simulações e eficiência. Esse aqui é um selo que acho que muita gente já viu, aquele selo ENCE, né, que tem equipamentos em geladeiras, em ar-condicionado, liquidificador, fogão. Esse selo aqui também tem para edificação. E o interessante são no caso aqui de edificação, são essas 3 classificações aqui, essas três, que é a indicação de etiqueta, né, de 3 tipos de etiqueta, que é a envoltória, iluminação e condicionamento de ar, quer dizer, eficiência na envoltória, que é o que está envolto, né? Envoltória seria mais ou menos a pele da edificação. Olha, a pele está mais clara, está mais escura, está coberta, né? Seria a pele da pessoa, né? Está coberta, tá com uma blusa, tá com agasalho, tá sem nada. Então, a envoltória você pode dizer que seria a pele da edificação, né? Então, a gente tem um selo em relação a isso, que é o que nós vamos ver, e em relação à iluminação e ao condicionamento de ar, tá?
Então você tem um selo, você pode ter um selo que tenha envoltório, iluminação e condição de ar, ou um de cada, ou dois de cada, mas de projeto. Você pode ter um selo de projeto, como pode ter um selo de área construída. Que eu te falei que é mais, que eu falei para vocês que é mais difícil fazer. A implantação é muito mais difícil. O projeto nem tanto, mas a implantação é muito mais difícil, né? Vocês viram lá que as oportunidades quando está construída é bem menor. Então é isso, pessoal. O selo, se você fizer um selo de projeto, esse selo vai valer por 5 anos. Se em 5 anos você não começou a construir edifício, esse selo perde a validade. E tem que ser assim, né? Porque muda muita coisa, muda material, vai ser materiais melhores. A avaliação também é constantemente revisada. Essa aqui que eu estou passando para vocês, a última revisão foi aqui, ó, 25 de novembro de 2024, tá? Então, tá certo, esses projetos não terem um prazo muito estendido. Um software que eu trabalho, que é o caso do Energy Plus, tem que ter essas características aqui, mas dentre elas está junto com a Azure, que é a americana, né? Que é a norma americana para ventilação, aquecimento, ar-condicionado. Essa 140 ela é muito mais para ventilação, é acho de ventilação. Ela tá adequada para essa acho. O Energy Plus está, foram feito em conjunto praticamente. É, um programa que analisa o consumo dos edifícios. Ele roda para 8.760 horas, ou seja, o ano todo de arquivo energético, de arquivo de dados de temperatura, ele compila para fazer o arquivo energético rodar. Variações de hora de ocupação, potência, tudo isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Modelar efeitos de inércia térmica também. Modelar trocas de calor entre edificações e solo. Cada vez que eu vou colocar uma edificação, eu coloco a temperatura do solo e, lógico, a sua é, coordenada latitudinal e longitudinal. Tudo isso é posto. Cargas térmicas latentes sensíveis, ele manda, capaz de simular sombreamentos, tudo, capaz de simular efeitos de ventilação cruzada, muito importante para conforto térmico, permite modelagem de multizonas térmicas, ter capacidade para simular efeitos em estratégias bioclimáticas, é exatamente isso, a primeira coisa que a gente vai trabalhar, tá? Simula sistema de ar, iluminação, capacidade do ar, você vai aí calcular o carga térmica ideal, nós vamos fazer isso, calcular a edificação proposta de ventilação natural, também conforto térmico, produzir relatórios de horário de uso final de energia, também tudo isso esse software é capaz. Então, essas são as. Você quer fazer uma simulação conforme o anexo C, simulação energética da resolução, o software que você usar tem que atender tudo isso aqui. O Energy Plus atende tudo isso aí tranquilo, tá ok? Aqui, pessoal, o detalhe que é a classificação envoltória, né, da metodologia. Então, você vê aqui que a carga térmica, total da edificação, se ela for, a gente vai ter eu vou explicar daqui a pouco, a gente vai ter um edifício de referência que é a letra D, e depois, se esse edifício ficar com a redução, eu fazer o projeto, eu vou ter um edifício de referência, que eu vou explicar já já. Fiz o projeto, a redução ficou menor do que D, ele é a letra E. Ficou igual até 11%, ele é a letra D. C e assim por diante, tá ok? Então, primeira coisa, primeiro de tudo, evidente, é saber que zona bioclimática do Brasil que eu estou. No caso aqui, vocês estão vendo aí o mapa bioclimático brasileiro e uma curiosidade que, se vocês olharem atentamente, vocês vão ver que as zonas bioclimáticas não são contínuas, né? Não é algo contínuo. Você vê que ela tem várias manchas. Por exemplo, as zonas bioclimáticas mais frias, que é em branco, que está ali pegando a Serra Gaúcha, pega o sul do Paraná, um pouquinho do norte, ali em São Paulo, Minas, Serra da Mantiqueira, ali onde está Campos do Jordão, né? Aqui é Campos do Jordão. Você vê, por exemplo, uma outra curiosidade, Cuiabá, Curitiba também está na zona bioclimática 1, né? Que é fria, que está bem alta. Outra curiosidade, Cuiabá, olha que interessante, aqui está Cuiabá, ela pertence à zona bioclimática de sertão.
não de Cerrado. Até a metade do estado de São Paulo, no oeste paulista, a zona bioclimática é de Cerrado. Brasília, por exemplo, que é o caso que eu vou simular agora, fazer uma simulação mais detalhada, ela deveria estar na zona bioclimática 6, que Brasília está mais ou menos aqui, né? Só que não, ela está na zona bioclimática 4, porque esse mapa ele não está com uma cuidade muito grande, não está muito preciso. Um mapa maior, que tiver um zoom maior, essa região aqui tem vários pontinhos azul escuro, que é a zona bioclimática 4, no qual pertence Brasília, tá? Então vocês dêem uma olhada aí, esse mapa está muito bem explicado na NBR 15220, parte 3, tá? Deem uma olhada lá, estudem, porque vale a pena. Tem ótimas informações e principalmente de estratégias bioclimáticas conforme a zona, tá bom? Então, aqui é Brasília, nós vamos criar uma edificação de referência. Eu peguei aqui esse projeto que tá proposto ali na norma, né? Na simulação. E note que é um edifício sem grandes problemas, né, fácil não fácil simular assim, não digo não fácil simular, que é um edifício simples, né? Você tem dois escritórios, aí no mesmo tamanho, escritórios grandes, né? Área de 46,6 metros quadrados, sala de reunião, o floor, que é onde é recepção, pessoal chega, entra, né? Os dois banheiros, masculino e feminino, copa e depósito, e uma sala de reuniões, tá ok? É mais ou menos disposto como está aqui. Aqui eu desenhei esse prédio aqui, ele tem térreo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e cobertura. Então ele tem 6 pavimentos no total, né? É, eu desenhei aqui está mostrando o desenho. Isso aqui está no SketchUp. Evidente que na hora de fazer a gente tem que colocar todas as condições de contorno que nós vamos ver agora. Mas aqui eu estou falando que o eixo norte está para cá e as salas, escritório A, escritório B, reunião, fora. E para me orientar lá no projeto, eu coloco letra X para cá, Y para cá e Z para cima, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a terceira, né? Primeiro, zona bioclimática. Segundo, a primeira é saber zona bioclimática. Segundo, criar edificação de referência no local. No caso, zona bioclimática 4. Terceiro, criar zonas térmicas. Essa é a sequência para fazer uma simulação. Então, eu vejo aqui que a zona térmica não é exatamente a área, é o local. Por exemplo, vamos dar um exemplo que onde eu não posso usar a mesma zona térmica. Vamos supor numa casa, hoje, apartamentos grandes, casas, até apartamentos pequenos, eles estão trabalhando muito no conceito aberto, né? Então você tem uma área só, onde eu tenho a cozinha, a mesa de jantar e mais um pouquinho para frente a sala de TV, os sofás, a TV, tudo ali, tudo num ambiente só. É evidente que eu não posso considerar aquilo como uma zona térmica só. Por quê? Se a cozinha tem, por exemplo, ela avança aí, tem 5 por 3 por 4 metros, depois a 4 por 5 mais 4 por 5, vamos imaginar assim. Se a cozinha tem 5 por 4 metros, o que está tendo de zona térmica ali, de calor de fogão, forno, micro-ondas, é, aquilo ali tem que ser uma zona térmica própria para ele, que não é o mesmo efeito que tem na sala de jantar, onde só tem a mesa, a iluminação e as pessoas jantando, que não é o mesmo efeito que eu tenho na sala de TV. Então você percebe que às vezes numa área só que é conceito aberto, eu tenho que ter múltiplas zonas térmicas. Nesse caso aqui, como está bem simples e eu tenho uma distância de até 5 metros entre a janela e as paredes, eu poderia ser mais rigoroso, colocar 3 metros aqui e aqui criar outra zona térmica. Por exemplo, de 0 a 3 uma zona térmica. De 3 para 5 outra zona térmica. Mas aí seria muito preciosismo e também não precisa. Aqui vai ficar mais ou menos uniforme a temperatura nesses locais. Lógico que aqui perto da janela é um pouquinho mais, tá ok? Mas não vai ter muita estratificação de calor aqui, tá? A estratificação aqui não é muito grande.
E aqui eu praticamente que, dito isso, eu fiz as zonas térmicas praticamente o mesmo valor das áreas, tá ok? Então tá aí essa etapa de zonas térmicas. A próxima etapa, que aí é a nossa envoltória, é criar as condições de contorno. E a norma diz, a portaria diz que primeiro eu tenho que pegar um edifício de referência. Por quê? Eu tenho que comparar uma coisa, eu tenho que comparar o edifício do meu projeto com alguma coisa que já exista, alguma coisa de referência. E o edifício referência minha, ele é esse aqui, ele tem uma cor. É esse edifício eu vou ter, vai ser esse edifício mesmo, e eu vou mudar a envoltória dele, o edifício é o mesmo. Mas nesse edifício eu vou ter, por exemplo, uma cor verde, aquele cor verde jade, porque essa cor vai ter essa absortância. Uma cor clara, por exemplo, cor branca vai ter 0,2, uma branco palha 0,18, algo desse tipo, tá? Então eu vou querer pegar uma cor que não é a cor ideal. Uma cor preta eu vou chegar a 0,9, quase 1, né? Corpo negro, absortância total, vou absorver tudo, né? 1. Então eu já vi edifícios de azul marinho, né? Azul petróleo, quer dizer, do ponto de vista energético, dá para perceber que aquilo ali está consumindo muito. Então eu vou criar aqui, ó, um corte vertical, vou montar essa parede aqui, ó. Aqui primeiro a tinta e essas camadas. E esses materiais eu tenho que mandar cada um desse material no Energy Plus. E cada material tem que declarar a sua condutividade térmica, a sua densidade, o seu calor específico, a resistência térmica, aqui a transmitância térmica e a capacidade térmica. Eu tenho que declarar tudo isso, e a espessura do material, né? Então, tudo isso tem que ser declarado para cada tipo de material. O Energy Plus não vai entender que aquilo ali é uma argamassa, mas ele vai entender que a argamassa tem 2.000 quilos por metro cúbico de densidade, que tem, se eu não me engano, uma condutividade térmica de 1,15, mais ou menos isso, ela não chega a ser um isolante completo, e assim por diante, tá ok? Então, esse aqui são. Então, o que que eu faço? Eu construo elementos construtivos. Por exemplo, esse elemento construtivo é uma parede externa. O que que ele tem? Ele tem a tinta verde, a textura, o reboco, bloco cerâmico, reboco, gesso e a tinta branca no final. Tá ok? É mais ou menos assim que eu vou construindo as minhas áreas e só que dessa vez fazendo o Energy Plus e entender que ali são materiais com suas propriedades termofísicas. É isso. O vidro, eu vou considerar um vidro comum. Depois a gente vai fazer com vidro refletivo, mais interessante. Vou considerar um vidro comum, tá ok? Esse vidro aqui, tipo basculante, né? Você consegue mexer na horizontal aqui e fazer todos os ajustes, né? Você pode abrir quase que 100%, né? Deixar isso aqui na horizontal, fica quase 100% de aberto. Conforme aqui você deve estar abrindo uns 40%, vai fechando 30%, até você vedar tudo isso aqui, tá ok? E esse vidro que ele é simples, de 6 milímetros, pode ser de 3 também, ele tem esse fator solar alto, transmitância também é alta, tá? Nós vamos ver depois um vídeo mais interessante. E aí, pessoal, outro item interessante que eu tenho que colocar são os ganhos internos, ou seja, as cargas térmicas internas, que é o que a norma manda aqui, no caso, para fazer uma simulação. Esse prédio tem que ter iluminação, tem que ter pessoas, né? Então eu falo aqui, ocupação de a cada metro, 10 pessoas, a cada 10 metros quadrados uma pessoa, tá? A cada 10 metros quadrados uma pessoa. É isso que ele está dizendo, não é 10 pessoas por metro quadrado, não. Ou seja, uma ocupação bem simples, né? Bem fácil. Aqui, DPI, que é a iluminação, eu tenho 14,1 watt por metro quadrado. Quer dizer, uma iluminação, se você colocar lâmpadas LEDs aí, você vai reduzir muito isso aí. A DPI, que é a densidade de equipamentos, né? Ele tem 15 watts por metro quadrado, que aí são computadores, geladeira, impressora, enfim, tudo que tem no escritório, né?
máquina de xerox, então, no escritório, copa, é mais ou menos isso aí de DPI. Claro que cada ambiente vai ter uma DPI diferente. A gente vai dar cada ambiente um tipo de valor. Por exemplo, no escritório, eu vou dar uma DPI dessa. Na sala de reunião, menor, 10. Por quê? Porque ali ocupa de vez em quando, vem alguém, um, dois, três com notebook, né? Às vezes um projetor, mas não tem uma DPI igual a de escritório. A iluminação também muitas vezes vai ficar baixa, para você ter uma exposição, alguma coisa, então uma reunião. Mas vai variar. A gente tem esses que a gente chama de schedules de ocupação. Vamos considerar que a edificação funciona todos os dias da semana e sábado até meio-dia. Ou seja, eu consigo fazer um schedule de ocupação tanto para que serve tanto para a iluminação, para a ocupação de pessoas e para os equipamentos. Quando não tiver ninguém, vai estar desligado. Que é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui eu defini os escalas de infiltração, de iluminação, equipamento elétrico, ventilação. Tá tudo aqui definido nesse meu projeto de ar-condicionado, tá bom? É assim que a gente faz os esquemas. Então você vê aqui, ó, ocupação é até às 6 horas da manhã, zero, não tem ninguém no prédio. Até às 7, 20% de ocupação. Desse cara aqui, ó, de 10 metros quadrados, uma pessoa. Eu sempre faço confusão. Então, eu vou falar aqui que se eu multiplico isso aqui por 0,2 e assim por diante. Ó. Até as 8 horas é metade da ocupação. Então, aqui deve ser faxineiro que está chegando, pessoal da limpeza, alguma organização. Depois o prédio começa a funcionar a partir das 9. Ó. Das 9 até meio-dia, 11h30 tem um, tá cheio. Depois o horário de almoço, já reduz para metade. Depois até as 19, às 18 horas, das 14 às 18, 100% de ocupação. E vai até 20 horas, que depois não tem mais ninguém. Depois, para as 24 horas, até 6 horas da manhã, é zero ocupação. É isso que é um esquema de ocupação, tá ok? Aqui você tem um esquema de equipamentos elétricos, aqui é de ocupação, tem falta de iluminação, senão a gente vai ficar demorando muito. E aqui finalmente está o meu edifício. Note, ele ficou um edifício verde, porque eu falei que era essa cor verde jade, um vidro comum, e aí eu simulei o que vai acontecer nessas condições de entrada. Né? Eu estou fazendo só para simulação. E eu cheguei aqui, ó, que o total de energia, de fonte de energia necessária, é de 336.756 kWh, quilowatt-hora por ano. Tá? Esse que é a energia, guarde esse número. A energia necessária para resfriar esse ambiente, ó, de ar-condicionado, ou que eu tenho que fornecer, é de 203.793. Então, guarde esses valores, que agora eu vou fazer a primeira comparação. Feito isso, com o edifício na condição de referência, que é a condição D, eu vou agora mudar a cor do edifício e vamos ver o que eu vou conseguir na simulação. Vejam só, eu vou fazer um edifício agora, eu vou manter as paredes, os vidros de 3 milímetros, o vidro incolor comum, sem nenhuma película, nada, e vou pintar e vou colocar parede branca. Mudei a cor, que era a cor verde, para branca. E olha só a simulação que me apontou. Como uma cor, com uma absortância um tanto menor, né? A cor branca, bem menor que a verde. A absortância da branca está em torno de 0,2, a verde 0,52, né? Então absorveu muito pouco. Olha como mudou o consumo de energia total e o consumo de energia para fazer refrigerar essa edificação. Vamos agora comparar uma com a outra, que é o que eu sempre quis fazer, que é o que eu me proponho a fazer, né? Então eu vou calcular aqui, de acordo com a norma, a resolução técnica, que a redução de carga térmica total, que é exatamente essa aqui, ó, melhor, a carga térmica total é exatamente isso aqui, aqui a carga térmica, opa, carga térmica total, ela é a carga térmica total de referência, agora sim, ó, carga térmica total de referência é esse cara aqui, ó, esse aqui, do edifício
que está em verde, carga térmica de referência, que é o referência edifício verde, e menos a carga térmica real, que eu calculei, que eu chamei de prova, né? Aqui, ó, que eu chamei de prova, tá aqui, ó. 156. 279, que é em tudo, isso aí você coloca iluminação, tudo, né? Equipamentos, ar-condicionado, você vê que a carga, a energia do edifício caiu bastante, ó. De 336 foi 279, ou seja, teve uma boa economia no geral. E a refrigeração de 213 foi 156. Então, se nós calcularmos a redução de carga térmica total, pegar essa daqui, né, da prova um, essa de referência menos a de prova, referência menos de prova sobre referência vezes 100, deu mais ou menos 27%. Então, se esse cara reduziu 27%, vamos na reguinha lá, ó. Vamos lá ver que classificação. Vocês já viram ali, mas não custa a gente ver aqui. Vamos lá, vamos subir, mais uma, aqui. Se eu estou 27%, eu estava aqui, que é a referência. Só pelo fato de mudar a cor, a minha referência foi para B, 27%. Maior que 22,6, está bem aqui, ó. 27%. Eu migrei de D para B. D de dado para B de bola. Tá ok? Por esse simples fato. Note que não foi simples de fazer, mas eu pintei uma área do edifício inteira, exceto a de vidros, hein? Eu mudei uma área inteira. Eu não fiz o cálculo, tem um cálculo aí, qual que é a área de vidros e qual que é a área de alvenaria. Isso tem até uma equação, uma fórmula para isso. Mas muito bem, fiz isso aí. Agora eu não estou contente, eu vou fazer mais. Eu vou substituir os vidros. Note que esse edifício que eu pintei de branco, eu continuo com vidro incolor, com vidro comum. Agora eu vou fazer com vidro refletivo, com esse tipo de vidro aqui. Então, a carga térmica diminuiu ainda mais. Foi para 137 a 156, né? Eu estava aqui, ó, 260, 156 reduziu para 260 no geral e 156. Ou seja, na minha investigação 2 aqui, ó, eu tenho um edifício de referência de 337 kWh, ele caiu para 279. Lembra que quando eu estava com os vidros incolores, branco e com vidro incolor, ele era 260. Bom, feito agora, calculado o efeito do exercício do edifício cor branca, agora, como eu já obtive classificação B, eu quero ir além. Agora eu vou investir em janelas, inserindo vidro refletivo e propondo ventilação natural, abertura de janelas. Vamos lá. Eu coloquei infiltração, abertura de janelas e aconteceu o seguinte: quando o vidro é cinza e tem essas janelas abertas a determinada época do dia, né, principalmente de manhã, que eu não uso ar-condicionado, eu consegui reduzir essa edificação que estava em 336 kWh na energia total e 213 de refrigeração para 260 e 543 e 534 mil, perdão, 260 por hora e 137 mil de refrigeração. Olha que redução absurda que eu consegui. Então, se eu fizer isso, comparar esses 137 mil, que não é só vidro, né? Ele é vidro mais tinta branca. O que era, vamos lá, o que era 27% de 26,95, 27% de redução, ele foi agora para 35,9. Ou seja, o vidro refletivo ajudou ainda, contribuiu com mais 8,95% da minha redução de consumo. Então, aqui eu fui para 36%, 35, 36% de classificação de redução
energético de carga térmica total. Ou seja, eu saí de um edifício D e fui para o edifício A. Por quê? Eu investi bastante, eu pintei o edifício inteiro e troquei todos os vidros. Simples, simples. Muita coisa? Muita coisa. Eu fiz uma obra razoavelmente grande, mas valeu a pena. Eu reduzi 36% o consumo. Então, essa parte de envoltória é isso que eu queria falar para vocês. Há muito mais que fazer. Dá para trabalhar, por exemplo, com isolamento térmico, dá para trabalhar com ar, com ventilação forçada, com sistema híbrido, né? Muita coisa. Isso aí foi o que foi para Brasília, tá bom? E agora, para fim de completeza, fazer de mais duas cidades, para que vocês percebam a diferença entre cada zona térmica, né? Vamos para Recife, que está na zona térmica ali de Atlântica, Amazônia Atlântica, ali desde da floresta amazônica até o litoral todo, norte e nordeste do Brasil, né? E em Recife, nós fizemos a mesma experiência que a gente fez em Brasília. Vamos lá com o edifício referência, note que a carga térmica, que a energia necessária para a edificação é enorme, né? 474.000. E para refrigerar tudo isso, quando o prédio é o prédio verde com vidro comum, é 353. Vamos fazer o nosso edifício prova. E não vou ficar falando branco, depois branco com cor refletiva, com vidro refletivo. Vamos direto para branco com vidro refletivo, né? Em Brasília a gente fez devagar, fez verde, para prédio verde com vidro normal, depois branco com vidro normal e depois branco com vidro refletivo. Agora nós vamos de branco com vidro refletivo direto. Farei isso para São Paulo e para Recife. Então vamos notar que em Recife a economia foi do 353.258 kWh para refrigeração para 271. Ou seja, a redução de carga térmica foi de 23%. Não foi muito, não, né? A edificação migraria da classe D para a classe B. B quase no C. Se você pegar lá a régua lá de classificação, ela quase ficou no C. Em São Paulo já aconteceu algo bem diferente. Note que a carga total aqui é muito baixa, bem mais baixa que Recife, né? Lógico, São Paulo tem uma temperatura muito mais amena, está numa zona bioclimática bem mais. E é alta a cidade, né? Além de estar numa latitude mais ao sul, é alta, né? E também o resfriamento ali, quando foi o edifício verde, o nosso edifício de referência, deu 162. Ou seja, não é tanto, mas quando eu apliquei, quando a gente pintou o prédio e colocou o vidro refletivo, caiu para 101. Ou seja, eu tive 38% de redução de carga térmica. A edificação migraria da classe D para a classe A no selo de envoltória. Então, chama atenção algumas notas aqui, que em São Paulo e em Brasília a redução de carga térmica foi de 38% e 36%, respectivamente. Embora não tenha as mesmas zonas climáticas, mas não são cidades tão quentes como Recife. E são cidades que são altas, né? Já Recife, aconteceu o seguinte: como é uma cidade litorânea, baixa, a redução de carga térmica em Recife foi muito discreta. Ou seja, eu pintei o prédio, botei vidro refletivo, ainda assim não tive uma grande redução, embora a incidência solar alta. Por quê? Eu estou numa zona onde a incidência de calor latente devido à umidade é muito alta. Então ele predominou, tá? Esse calor latente ele meio que não deixou aparecer muito essa redução por causa de calor sensível, por causa de sol, de pintura. O calor latente aqui provou ser um item um fator muito decisivo, tá? Então, é essa observação aí, a gente consegue ver aí na parte envoltória
as diferenças, de uma região para outra, só para a gente guardar que a Brasília 213 mil de carga térmica para 137, né? 203, 253 em Recife, 162 em São Paulo. Então, a gente vê as diferenças do Brasil. Então, agora nós vamos para o último item, que é a iluminação. A gente vai fazer uma simulaçãozinha de redução de iluminação energética, tá? Para sistema de iluminação, também ali da resolução do Inmetro, tá ok? Então, essa aqui são as simulações, a gente calcula esse I, que é onde a gente vai calcular, que a gente vai saber o valor de I, a gente vai multiplicar e vai achar a redução. Vamos simular um consumo de elétrico de mesma coisa, de um edifício de referência, só que agora eu não vou fazer nenhuma modificação em envoltório, eu vou modificar só a luminosidade e vou instalar sensor em alguns, em alguns locais. Quais são esses? Os locais que tem mais gente, né? Então, eu vou colocar um sensor que quando o ambiente atingir 300 lux, ele vai meio que falar assim, ó, tem 300 lux de luz solar aqui, tem uma luminosidade boa aqui nessa região, então eu não vou deixar acender as luzes artificiais. É isso, tá? Não fazer isso aí. Às vezes pode acontecer de ficar a luz artificial acesa e a luminosidade ficar uma luminosidade muito alta. Eu vou fixar em 300 lux, que é uma luminosidade que não vai cansar muito, não dá um bom conforto lumínico, tá ok? Então é isso. Dado isso aí, nós vamos fazer aqui os testes. Esse aqui é a maneira com que eu calculo o I, que é o valor calculado que representa o intervalo entre as classes, tá? Então eu vou calcular, fazer essa simulação da iluminação de referência sem o sensor e a outra com o sensor. Como que eu instalo o sensor? Eu vou colocar ele nas principais ambientes, né? Escritório, for e na sala de reunião, e coloco esse sensor mais ou menos a 1 metro do chão e mais ou menos no meio da sala. A gente pegar com bastante precisão o que está acontecendo. Então, eu calculei tudo isso aqui. O edifício de referência, a energia foi essa aqui, a refrigeração foi isso, e o interior deu isso aqui. Isso aqui é a iluminação, a carga de iluminação interior, né? Seria o que foi consumido de energia elétrica para a iluminação, tá ok? Faltou completar aqui, mas é interior light, o que foi consumido dentro de cada sala. Como eu fiz de referência, deu isso aqui, e esse não diminuiu muito, 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 né? Deu 54 mil. Isso só pelo fato de eu colocar sensores, tá? Calculando, eu tive um valor de 1,53 e fazendo esse cálculo, eu tive o rendimento o cálculo do sensor e o rendimento. Aqui já está o rendimento, né? Se você for ver essa equação aqui, ó, 56,997 menos 54,90, já é o rendimento, que é essa aqui, que é a redução. Rendimento não, redução. E dividido por 3, que é o fator, eu tive uma redução de 4,6%. Ou seja, deu uma classificação B ali, segundo a tela, tá ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Não vou estender muito, porque senão a gente vai acabar demorando demais nessa simulação. Tive que passar rápido, mas deu para perceber que tem muito assunto a ser trabalhado. A simulação energética, isso aí é só uma pontinha do iceberg. A gente tem muita coisa para fazer, tá bom? Obrigado, pessoal. Espero ter colaborado com vocês e estou à disposição para quaisquer dúvidas. Valeu.